Olá a todos, o meu nome é Matilde Lopes e no âmbito da Unidade Curricular Estudos de Jazz irei explorar neste pequeno episódio de podcast o brilho eterno de Ella Fitzgerald, através da compilação Gold. Lançado pela Universal Music em 2003, com edições definitivas em 2007, este álbum não é apenas mais uma compilação de sucessos do mercado, é um documento histórico essencial. Ao longo de 2 discos e 40 faixas, somos convidados para uma viagem cronológica que atravessa quase 3 décadas de música, de 1938 a 1964. O que torna Gold fundamental é a forma como organiza a vasta discografia de Ella, dividindo-a claramente entre os seus anos de formação na editora Decca e a sua consagração absoluta na Verve Records. Para compreendermos este álbum, temos que recuar a uma América em plena transformação, onde o jazz deixava de ser apenas música de dança para se afirmar como a mais alta forma de expressão artística. A vida de Ella nem sempre foi feita de aplausos. Órfã na adolescência e tendo enfrentado a pobreza extrema nas ruas de Nova York, a sua sorte mudou numa noite de amadores no Teatro Apollo em 1934. Ela subiu ao palco para dançar, mas, num impulso última hora, decidiu cantar, e foi nessa noite, perante um público absolutamente rendido, que o mundo começou a descobrir a voz que viria a definir o jazz. Dona de uma extensão vocal de 3 oitavas, uma dicção impecável e uma capacidade de improvisação que rivalizava com os melhores trompetistas da época, ela transformou a voz num instrumento de precisão absoluta. Em Gold, testemunhamos a sua metamorfose, da jovem que cantava com a orquestra de Chick Webb para a diva que dominou os palcos mundiais, quebrando barreiras raciais e sociais, num período de segregação profunda nos Estados Unidos. O disco foca-se, em grande parte, no período em que ela gravou para a editora Verve Records, sob a direção do produtor Norman Grant. Este período é um facto crucial para a história da indústria fonográfica. Grant teve a visão revolucionária de colocar ela a gravar os famosos songbooks, álbuns dedicados inteiramente aos grandes compositores americanos, como Cole Porter ou Duke Ellington. Esta estratégia mudou o mercado de 2 formas. Em primeiro lugar, valorizou o LP. O jazz deixou de ser consumido apenas em singles de curta duração para passar a ser apreciado em álbuns conceptuais de alta fidelidade. E em segundo lugar, a legitimização do repertório. Ela ajudou a definir o chamado Great American Songbook, elevando a música popular ao estatuto de arte clássica e sofisticada. Agora falando de técnica, o destaque de Ella vai, inevitavelmente, para o scat singing, a técnica de improviso vocal com sílabas sem sentido. Ela imitava o fraseado dos instrumentos de sopro com uma precisão rítmica assustadora. Embora muitos associem o seu scat ao tema How High the Moon, neste álbum Gold temos exemplos igualmente geniais, como Flying Home ou Airmail Special. Nestas faixas, a gravação captura cada respiração e articulação, revelando uma técnica de microfone que influenciaria todos os cantores que seguiram. Outro momento imperdível neste álbum é a versão ao vivo de Mac the Knife, gravada em Berlim. É um exemplo de genialidade pura. Ela esquece da letra original a meio da atuação e começa a improvisar versos na hora, terminando com uma imitação perfeita de um trompete com surdina. Isto mostra que a sua disciplina técnica era acompanhada por um instinto criativo sem limites. Ouvir as faixas de Gold é também fazer uma viagem à era de ouro da gravação analógica. Naquela época, não existiam correções digitais nem o famoso, bastante popular hoje em dia, autotune. As sessões eram gravadas com a banda completa no estúdio, o que exigia uma atuação perfeita do início ao fim. Um dos aspectos fascinantes deste álbum é percebermos a sua evolução tecnológica. As faixas mais antigas, capturadas em mono, onde sentimos a crueza e a energia das bandas de swing. O equilíbrio sonoro dependia quase exclusivamente do posicionamento de Ella em relação aos microfones de fita clássicos. Já nos anos 50 e 60, entramos na era de alta fidelidade, hi-fi e do stereo. Graças à remasterização digital de Gold, conseguimos apreciar a textura suave da voz de Ella e a sofisticação das orquestrações de mestres, como Nelson Riddle. Em suma, Gold é a porta de entrada ideal para quem quer perceber por que razão Ella Fitzgerald é imortal. Ela não se limitava a interpretar canções. Ela conferia-lhes uma dignidade e uma alegria que continuam a refletir até aos dias de hoje. Seja pelo rigor das gravações de estúdio ou pela energia contagiante das faixas gravadas ao vivo, este álbum recorda-nos que a música, no seu estado mais puro, é feito de técnica, alma e, acima de tudo, de humanidade. Espero que tenham gostado.
double B, baby, da do day. I do little, 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 little,